Fala, loucos do bando, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha, rapaziada? Pessoal, fazer esse vídeo aqui pra falar um pouquinho das contratações do Corinthians, né? Eu não sei se a diretoria do Corinthians mudou de postura ou se não tá acontecendo por enquanto nada, né? Não que não esteja acontecendo nada, mas eu tô um pouco preocupado, né? Porque assim, quando o Augusto ele falou que ia trazer de 10 a 12 contratações, não sei se vocês lembram, né? Não seriam reforços pro Corinthians, né? Seriam reposições, né? Porque eu não sei se vocês se lembram ou sabem, saiu 10 jogadores do Corinthians, e eu acho que desde a saída do Adson lá, quando chegou o Matias Rojas e o Veríssimo, e aí saiu o Murilo, o Roger Guedes e o Adson, a gente na época já precisava de reforço e ainda ficou com a menos, né? Então bate certinho, 12 contratações mais ou menos, né? Pra ter as reposições, mais os reforços, né? Que seriam coisas a mais, né? Somente 10 são reposições. Nessa janela agora de janeiro, né? De dezembro, janeiro, aí acabou o Brasileirão. O Corinthians perdeu 10 jogadores, ou se livrou de 10 jogadores. Enfim, seja como vocês queiram definir, né? A questão é, rapaziada, o ano é longo. O Corinthians vai jogar diversas competições. O futebol não acabou, né? Porque trocou de técnico, vai começar tudo do zero. Vai começar porque é o Corinthians, mas o futebol tá rolando, né? Então, eu tô bastante preocupado ainda que eu fiz aqui, ó. Faltam pelo menos 4 contratações para ficar no 0 a 0, né? De sair os 10 e chegar aos 10, né? É importante também salientar, pessoal, como o Mano Menezes vai jogar. Eu entendo que ele vai jogar da mesma forma que terminou ano passado, no 4-2-3-1. Então, alguns números de peça precisam ser contadas, né? Por exemplo, você precisa de 5 zagueiros, porque você vai usar 2 zagueiros, então você precisa de 2 mais 1, né? Então você precisa de 5 zagueiros, você precisa de 2 laterais direitos, 2 laterais esquerdos, né? Você vai usar 2 volantes, você precisa então de pelo menos 5 ou 6 volantes, né? Porque além de substituição você precisa de opções no banco com características diferentes, né? Ao menos 2 meias, que vai jogar com o centralizado, né? Enfim, você precisa de pelo menos 4 ou 5 jogadores de lado de campo, né? 2 titulares pontas abertos, 2 reservas, pelo menos mais uma opção, e 2 centravantes, né? Pelo menos um reserva e um centravante, né? Algumas dessas funções, algumas dessas peças aqui, se você for pegar a lista de jogadores que o Corinthians possui, já estão fechadas já, né? Eu até anotei aqui, né? Que, por exemplo, pro gol, não vejo problemas, tem o Cássio e o Carlos Miguel. Pra lateral direita, vai chegar um lateral direita reserva? Ou vai chegar um lateral direito titular? O Ramos vai ficar? Em tese a gente tem os jogadores, mas vai de novo com Fagner e Ramos para 2024? Não sei. Eu não sei se isso vai ser legal para a repercussão com a torcida, né? De repente aqui seria um reforço. Chega alguém, vai embora alguém. Para lateral esquerda, já chegou, né? Porque saiu, o Fábio Santos aposentou e o Matheus Bidu deve ser emprestado, né? Não deve continuar nos planos para 2024. Chegou o Hugo aí, que foi reforço do Willian, né? E chegou o Diego Palacios, tá ok. Acho que são esses dois mesmo aí, porque eu tô aqui contando os jogadores, as peças, né? A gente tem duas formas de ver, igual eu falei, da lateral direita, que não vai chegar ninguém, mas já tem os jogadores lá. Será que tá bom assim? Não sei. E na lateral esquerda precisava das reposições, né? Já estão aí em tese, né? Pra começar o ano já tem. Pra zaga, saiu o Bruno Mendes, saiu o Gil. Aparentemente já foi reposto, né? Vai chegar o Félix Torres aí quando pingar o Pix lá no time do México. E voltou o Raul Gustavo. Já tinha o Veríssimo e o Caetano. Vai puxar alguém da base? Aparentemente o Corinthians esgotou a vaca leiteira lá na base, né? Ficou só os caras ruins agora, né? Vai trazer mais um maluco? Tinham falado daquele Adriano, Novo Horizontino, né? Eu entendo que precisa de mais um aí, pra fechar a zaga. Então aqui tá faltando um cara pra completar esse elenco, né? Os volantes. Como a gente vai jogar com 4, atualmente a gente tem Fausto, Maicon, Rony, Paulinho e chegou o Ranielli, né? O Ranielli, no caso, é a reposição do Cantígio que saiu, né? Aqui a gente não sabe, precisa de pelo menos mais uns 2 ou 3 meio-campistas, né? Porque pelo que eu entendo, o Rony vai ser negociado, acho que ele não tá nos planos do Corinthians. Na verdade tá, né? Mas ele quer sair, né? Segundo o Rubão lá na posse do Augusto, né? Que jogou proposta do Dragão lá de Goiás, né? Enfim, o Paulinho tá machucado e eu entendo que o Corinthians só renovou com ele por questão obrigatória, né? Legal, né? Porque não pode mandar o cara embora machucado, né? Eu acho que o Corinthians não vai contar com o Paulinho, certo?
Fora a saída do Moscardo ainda. Então, assim, precisaria de pelo menos mais 3 meio-campistas para chegar. Eu nem digo a nível titular, de repente dá pra você compor o time ali com Maicon e Ranieri, com Maicon e Fausto. Mas lembrando, é um ano longo, tem várias competições, então você precisa de pelo menos três contratações aí. Ou vai puxar a gente da base, vai puxar, sei lá, o Rian da base. Não sei, não me parece que é inteligente. Me parece que precisa de reforços aqui, pelo menos mais 3 aqui, né? Aqui eu já tô até aumentando, porque eu tinha colocado 4 obrigatórios, né? Contando com o Rony e Paulinho, né? Mas agora vem na lista de quem ficou, eu acho que você não vai contar com eles, né? Aí pro meio campo. Ó, você tem no elenco atualmente o Matheus Araújo, o Juan, e chegou o Garro, né? O Garro chegou pra vaga do Renato Augusto. Eu entendo que o Matheus Araújo é uma terceira, uma quarta opção, né? O Juan eu acho que não vai continuar, é a mesma coisa do Paulinho. Acho que vai renovar o contrato aí apenas pra cuidar da lesão e depois é rua, né? Vai acabar o contrato e vai dispensar ele. Então você precisa de alguém pelo menos pra suprir a vaga do Juliano que tá em falta. Ó, lembrando num 4-2-3-1, você jogaria com apenas um meia centralizado. Deve ser o Garro? Ou ele vai jogar aberto? Não sei, então precisaria de mais um meia. É meio que obrigatório pra esse time. Como opção, pelo menos. Porque atualmente é Garro e Matheus Araújo pra jogar nessa vaga. Enfim, pras pontas, né? Você tem uma série de jogadores aqui pras pontas, só que eu entendo que tá fraco, tá, pessoal? Tá fraco. Você tem pras pontas o Wesley, Romero, Biro, Gustavo Silva e o Matias Roas. Você vai contar o Matias Roas como o segundo meia adicional do time? Ele também jogou fechado, né? Jogou por dentro, né? Em algumas partidas com o Mano Menezes mesmo. Mas o Roas vai ficar? O Roas segue com o planejamento do Mano Menezes? A intenção é vender, negociar ele? Vai ter mais uma chance? Como é que ele vai jogar? O final de 23 dele foi terrível. O comprometimento dele foi terrível, né? Então vamos supor que você tenha 2 meias, o Garro e o Rojas. Então você precisa de pontas, porque o Pedro saiu. Ele era uma opção de velocidade. Atualmente você tem o Romero, o Wesley, o Biro e o Gustavo Silva. O Gustavo Silva tá mal demais, talvez ele melhore. O Biro, sempre que entrou, não entrou bem. O Romero tá bem. Aparentemente começa 24 como titular. O Wesley eu gosto também como opção. Mas eu acho que precisaria de um cara de mais nome aqui, né? Eu acho que quando o Augusto fala de um atacante, ou ele fala do centroavante, ou ele fala um atacante de lado, né? Pra dar um boom nesse time, pra dar realmente uma melhorada. Fora que precisa porque saiu um ponta e tá faltando um ponta, né? Que é o Pedro. E pro ataque, você tem atualmente o Yuri Alberto e o Giovani. O Giovani é menino da base, novo, né? E você tem o Yuri Alberto que terminou o ano terrível. Você perdeu o reserva imediato do Yuri, que era o Felipe Augusto. Então, como é que vai ser? Vai trazer mais um centroavante para ser banco do Yuri? Para jogar o Yuri pro banco? Eu confio no Yuri para 2024. Eu começaria com ele como titular. Então, mas eu precisaria de mais um atacante para compor esse elenco. Então, assim, pessoal, pelo menos quatro contratações que na minha cabeça elas devem acontecer. Mais um meia, mais um ponta, mais um atacante, mais um meia, mais um ponta, mais um atacante e mais um volante. E eu acho que mais um zagueiro para completar. Então precisaria de mais 5 reforços aí. E eu não sei se o Augusto tá trabalhando agora em silêncio, mas eu confesso que esse silêncio de agora, baseado com todo o escarcéu que eles fizeram, me deixa preocupado. Se começar o ano com esse time, os reforços que foram trazidos aí, o Palácios, o Garro, o Félix Torres, o Ranieri, voltou o Raul Gustavo também, né, o Hugo aí, não são reforços, são reposições e faltam algumas ainda. E faltam algumas para deixar o time recheado, né? Então assim, eu tô preocupado, pessoal. O campeonato começa daqui a 20 dias, né, 10 dias, 15 dias eu acho, né, começa dia 20, 21. Hoje é o quê? Dia 5 já? Hoje é dia 6 já. Enfim, precisa agilizar isso aí, porque tem que aproveitar para a temporada, os times se reapresentam já esse fim de semana, se não me engano, né? E como é que o Mano Menezes vai preparar essa equipe já para a estreia do Paulista e ter a rapaziada entrosada? Eu realmente não me importo da galera ir chegando. Já tá, ok, chegou alguns jogadores aí, já dá para fazer um time, né, de 11 para começar o Campeonato Paulista, mas até o final da primeira fase do Paulista tem que chegar os reforços, rapaziada. Pode chegar de pouquinho em pouquinho, de 2 em 2, mas eu acho que, por exemplo, quando eu tava falando do Gabigol no Corinthians, vamos trazer o Gabigol para dar um boom no Corinthians. Ok, na minha cabeça ele seria mais um, porque falta muita coisa de ingrediente para esse bolo. Falta muita coisa ainda. Então tem que ver como o Corinthians vai se mexer, qual que vai ser o pensamento do Corinthians
o que ele quer, o que o Augusto tá vendo ali que tá faltando pra esse time. Quando ele falou 10, 12 reforços, chegou 4. Se contar o Hugo, né, é 5, né? Isso eu tô contando o Félix Torres, que ainda não tá confirmado, né? Mas tá muito encaminhado, né? Então, vamos ver, rapaziada, vamos ver. Porque não é luxo, é necessidade pra começar um ano. O Corinthians tá faltando jogadores pra começar um ano. Pra começar um ano como um time de futebol profissional de Série A, tá ligado? É esse que é o problema. Mas é isso, rapaziada. Vocês acham que o time tá bom já? É isso? Vamos jogar? Ver o que dá e traz mais um outro reforço aí pontual? Ou vocês acham que tá faltando muita coisa? Não dá nem pra começar o Paulistão? O que vocês acham aí? Comentem aí, por favor. Dito isso, deixa o like no vídeo, se inscrevam no canal e vai Corinthians!